Oi, eu sou o Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 69 e vamos ler o capítulo 21 de Números, o capítulo 22 de Deuteronômio e também rezar o Salmo 102. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension, em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia católica que você preferir, mas a gente recomenda a Bíblia do Peregrino. Se você quiser baixar o nosso plano de leitura para saber quais são seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só entrar no link na descrição desse vídeo e baixar de graça. E também você pode se inscrever no canal e ativar o sininho para a gente aparecer para você como notificação sempre que a gente lançar um episódio, que no caso é todo dia lá para as 5, 6 da manhã. Eu acho que é isso, mas acho que você já descobriu isso, porque a gente já está quase no dia 70, né? Bom, é o dia 69, vamos ler o livro de Números, capítulo 21, Deuteronômio, capítulo 22 e o Salmo 102. O livro de Números, capítulo 21. Extermínio. Quando o rei cananeu de Arad, no Negueb, ficou sabendo que os israelitas se aproximavam pelo caminho de Atarim, atacou e capturou alguns prisioneiros. Então Israel fez voto ao Senhor. Se entregares esse povo em meu poder, consagrarei suas cidades ao extermínio. O Senhor escutou Israel, entregou os cananeus em seu poder, e eles consagraram suas cidades ao extermínio. E o lugar se chamou Horma. Serpentes. Do Monte Or se dirigiram ao Mar Vermelho, rodeando o território de Edom. O povo estava extenuado da viagem e falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos tiraste do Egito para morrermos no deserto? Não temos nem pão nem água, e esse pão sem substância nos dá náusea. O Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas, que os mordiam, e muitos israelitas morreram. Então o povo correu a Moisés, dizendo: Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Reza ao Senhor para que afaste de nós as serpentes. Moisés rezou ao Senhor pelo povo, e o Senhor lhe respondeu: Faze uma serpente venenosa e coloca-a num estandarte. Ao olhá-la, os que foram mordidos por serpentes ficarão curados. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs num estandarte. Quando uma serpente mordia alguém, ele olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Etapas diversas. Os israelitas prosseguiram e acamparam em Obote. Daí continuaram e acamparam em ruínas de Abarim, no deserto, que se estende a leste de Moabe. Daí prosseguiram e acamparam na torrente de Zared. Daí prosseguiram e acamparam do outro lado do Arnon, no deserto, que sai do território dos amorreus, pois Arnon é fronteira entre Moabe e os amorreus. Assim se diz no livro das batalhas do Senhor: Vaeb em Sufa e os afluentes do Arnon, a ladeira das torrentes que se estendem para a várzea de Ar e se apoiam em territórios de Moabe. Daí se transferiram para Beer, o poço. Este é o poço em que o Senhor disse a Moisés: Reúne o povo, eu lhes darei água. Os israelitas cantavam esta canção: Brota, poço, cantai-lhe. Poço cavado pelos príncipes, aberto pelos chefes do povo, com seus cetros, com seus bastões. Daí se transferiram para Matana, depois a Naaliel, e de Naaliel a Bamote. Daí, pelo vale do campo de Moabe, até o cume do Fasga, que olha para a estepe. Vitória sobre Seom. Os israelitas enviaram mensageiros que disseram a Seom, rei dos amorreus: Deixa-nos atravessar tua terra. Não nos desviaremos nem pelo campo, nem pelo pomar, nem beberemos água de poço. Iremos pelo caminho real, até atravessarmos teu território. Seom, porém, não permitiu que Israel atravessasse seu território, mas reuniu toda a sua tropa, saiu contra eles no deserto e, chegando a Jaza, atacou Israel. Israel o derrotou a fio de espada e se apoderou de seu território, desde Arnon até o Jaboque e até o país dos Amonitas, pois Jazer é fronteira com os Amonitas. Israel conquistou todas as suas cidades e se estabeleceu em todas as cidades amorreias.
Ezebom e os povoados da região. Ezebom era a capital de Seom, rei dos amorreus. Ele havia lutado contra o rei anterior de Moabe, ele ia arrebatar a sua terra desde o Jaboque até o Arnon. Por isso cantam os poetas: Entrai em Ezebom, que seja edificada e restaurada, a capital de Seom. Saiu fogo de Ezebom, uma chama da cidade Seom. Devorou a cidade Moabe. Consumiu as colinas do Arnon. Ai de ti, Moabe! Estás perdido, povo de Camos. Teus filhos que sobrevivem e tuas filhas são cativos. Do rei amorreu Seom. Ficam sem descendência desde Ezebom até Dibom. Vitória sobre Og. Israel se estabeleceu assim em terra amorreia. Moisés enviou alguns espiões contra Jazer, que se apoderaram dos povoados da região, expulsando seus habitantes amorreus. Depois mudaram de direção e subiram pelo caminho de Bazã. Og, rei de Bazã, saiu-lhes ao encontro com toda a sua tropa e os atacou em Edrai. O Senhor disse a Moisés: Não o temas, pois eu o entrego em teu poder com toda a sua tropa e sua terra. Trata-o como a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Ezebom. Derrotaram-no a ele e a toda a sua tropa, sem deixar ninguém com vida, e se apoderaram de seu território. O livro de Deuteronômio, capítulo 22. Objetos perdidos. Se vires extraviados o boi ou a ovelha do teu irmão, não fiques indiferente. Deverás devolvê-los a teu irmão. Se teu irmão não vive perto ou não o conheces, recolhe a rez em teu curral, onde ficará até que teu irmão venha buscá-la. E então a devolverás a ele. Farás o mesmo com seu asno, com seu manto, com qualquer objeto perdido do teu irmão que encontrares. Não fiques indiferente. Se vires caídos no caminho o asno ou o boi do teu irmão, não fiques indiferente. Ajuda-os a se levantar. Casos vários. A mulher não usará artigos masculinos, nem o homem vestirá roupas de mulher, pois o que assim age é abominável para o Senhor teu Deus. Se pelo caminho encontrares um ninho de pássaros, num arbusto ou no chão, com filhotes ou ovos, e a mãe sobre eles, não pegarás a mãe com os filhotes. Soltarás a mãe e poderás ficar com os filhotes. Assim tudo te correrá bem e prolongarás os teus dias. Se construíres uma casa nova, farás um parapeito no terraço, e assim não tornarás tua casa responsável pelo sangue, caso alguém caia dele. Não semearás tua vinha com sementes misturadas, para que não fique tudo consagrado, a semente que semeares e a colheita de tua vinha. Não lavrarás com um boi e um asno na mesma junta. Não vestirás pano mesclado de lã e linho. Faze borlas nas 4 pontas do manto com a qual te cobrires. Relações sexuais. Caso de reclamação do marido. Se alguém se casar com uma mulher, e após coabitar com ela, a detesta, a calúnia e a difama, dizendo: cansei-me com esta mulher, e ao aproximar-me dela descobri que não é virgem. O pai e a mãe da jovem pegarão as provas de sua virgindade, as levarão aos anciãos da cidade junto às portas, e o pai da jovem declarará diante deles: dei a este homem minha filha como mulher. Ele a detesta e agora a difama, afirmando que minha filha não era virgem. Aqui estão as provas da virgindade de minha filha. E estenderá o lençol diante dos anciãos da cidade. Os anciãos da cidade deterão o marido e lhe imporão um castigo, e o multarão em 100 siclos de prata, que darão ao pai da jovem, por haver difamado uma virgem israelita. Além disso, ela continuará sendo sua mulher, e ele não poderá despedi-la por toda a vida. Mas se sua denúncia for verdadeira, se a jovem não era virgem, levarão a jovem à porta da casa paterna, e os homens da cidade a apedrejarão até morrer, por haver cometido em Israel a infâmia de prostituir a casa de seu pai. Assim extirparás a maldade de ti. Adultério. Se surpreenderem alguém deitado com a mulher de outro, os dois terão de morrer, aquele que se deitou com ela e a mulher. Assim extirparás a maldade de ti. Casos de violação. Se alguém encontrar num povoado uma jovem prometida a outro e se deitar com ela, conduzirão os dois às portas da cidade e os apedrejarão até morrer. A jovem, porque dentro do povoado não pediu socorro, e o homem, por ter violado a mulher de seu próximo.
assim extirparás a maldade de ti. Mas se foi no despovoado que o homem encontrou a jovem prometida, a forçou e se deitou com ela, morrerá somente o homem que se deitou com ela. Não farás nada à jovem, não é réu de morte. É como se alguém atacasse o outro e o matasse. Ele a encontrou no despovoado, e a jovem gritou, mas ninguém podia defendê-la. Se alguém encontrar uma jovem solteira, a agarrar e se deitar com ela, e os surpreenderem, o homem que se deitou com a jovem dará ao pai dela 50 siclos de prata, e terá de aceitá-la como mulher, por tê-la violado. Não poderá despedi-la por toda a vida. Incesto. Ninguém tomará a mulher de seu pai, não descobrirá o que é de seu pai. Salmo 102. Senhor, escuta a minha súplica. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não me escondas o rosto em meu aperto. Dá-me ouvidos quando te chamo, responde-me depressa. Pois meus dias desaparecem como fumaça, e meus ossos queimam como brasas. Meu coração ferido murcha como erva, pois me esqueço de comer meu pão. Ao som de minhas queixas, a pele se pega em meus ossos. Estou como coruja no deserto. Estou qual mocho entre ruínas. Estou sem dormir, e me sinto como pássaro solitário no telhado. O dia todo meus inimigos me afrontam, furiosos contra mim me amaldiçoam. Em vez de pão, eu como cinza. Misturo minha bebida com meu pranto. Por tua cólera e tua indignação, porque me ergueste no ar e me atiraste. Meus dias são como sombra que se alonga, e eu vou secando como erva. Porém tu, Senhor, reinas para sempre. Teu nome passa de uma geração a outra. Tu te levantarás e te compadecerás de Sião, pois é hora de piedade, chegou o prazo. Teus servos amam suas pedras, dói-lhes até seu pó. Os pagãos respeitarão, Senhor, o teu nome, e todos os reis do mundo a tua glória. Quando o Senhor reconstruir Sião e aparecer em sua glória, e se voltar para as súplicas dos indefesos e não desprezar sua súplica, fique isso escrito para a geração futura, e o povo recriado louvará o Senhor. Pois o Senhor apareceu em seu excelso santuário, do céu contemplou a terra, para escutar os lamentos dos cativos e livrar os condenados à morte. Assim se anunciará em Sião a fama do Senhor, e seu louvor em Jerusalém. Quando se reunirem unânimes os povos e os reinos para servir ao Senhor, ele esgotou minhas forças pelo caminho e encurtou meus dias. Eu disse, Deus meu, não me arrebates na metade de meus dias, teus anos se medem por gerações. No princípio firmaste a terra, o céu é obra de tuas mãos. Eles perecerão, tu permaneces, eles se gastarão como roupa, serão como veste que se muda. Tu, porém, és aquele cujos anos não se acabam. Os filhos de teus servos e a descendência destes habitarão estavelmente em tua presença. Pai do céu, te louvamos e te agradecemos. Agradecemos pela tua palavra, agradecemos por nos amar, agradecemos por nos escolher, agradecemos por nos mostrar o teu coração, o coração de um pai que ama seus filhos. Nesse dia, Senhor, clamamos por teu nome. Invocamos o teu nome e te pedimos, Pai, que nos envie o teu Espírito Santo em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Enquanto recebes nossos agradecimentos, enquanto recebes nosso louvor em nome de Jesus, também te pedimos que envie o teu Espírito sobre nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, algumas coisinhas. No livro de Números, capítulo 21, algumas coisas importantes aconteceram. Algumas dessas coisas a gente já ouviu falar, lembra? No início de Deuteronômio, eu nem sei quantos dias atrás, acho que uns 20 dias atrás, no livro de Deuteronômio, Moisés estava fazendo um resumo de todas as coisas que aconteceram. E nesse resumo ele menciona que, como ouvimos ontem, que eles não puderam passar pela terra de Edom, certo? Lembra, dos descendentes de Esaú. Mas eles foram levados à batalha contra Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã. E hoje, em Números 21, ouvimos a história de como o povo de Israel foi liderado pelo Senhor à batalha contra os amorreus e contra o rei de Bazã, Og, o rei de Bazã. Mas ainda mais importante, não sei se é mais importante, mas é bem importante, no início de Números capítulo 21, mais uma vez, o povo reclama e diz que Deus só nos trouxe para o deserto para nos matar.
Então o Senhor mandou serpentes para morder o povo e eles morderam. E daí o que acontece? Moisés intercede mais uma vez. Mesmo que foi dito a ele, você não entrará na terra prometida, ele continua a interceder. Ele continua a ser um pastor do povo. Ele continua a ser um pai para essas pessoas, mesmo ele sabendo que não será permitido entrar na terra prometida. Ele continua a ir diante de Deus em nome do povo e trazer o Senhor de volta ao povo. Então ele intercede em nome do povo e Deus diz: faça uma serpente e sempre que as pessoas olharem para ela serão curadas. Uma serpente de bronze, né? Mais para frente, Jesus vai dizer: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que olharem para ele sejam salvos. Quando lançamos os olhos em Jesus crucificado, nossa salvação nos é dada de uma forma única e poderosa. Uma das coisas que eu me lembro de ter ouvido foi: por que Deus pediria a Moisés para fazer uma serpente de bronze? Bom, a serpente foi a causa da dor deles. A serpente foi a causa de sua morte. Então eles olharam para a imagem daquilo que os fez morrer para ter cura, para ter vida. Jesus, na cruz, lembra do que ouvimos ontem? Maldito é todo aquele que for pendurado numa árvore, no livro de Deuteronômio. Jesus tomou a maldição sobre si mesmo. E assim o sinal de nossa morte, o sinal de nosso pecado, se torna o símbolo de sua vitória. Então na cruz, Jesus está carregando o nosso pecado. Esse é o símbolo do meu pecado. Quando Jesus está na cruz, quando olhamos para Cristo, e é meio que metaforicamente, mas também verdadeiramente, olhamos para Cristo na cruz, vemos o sinal da minha vergonha, do meu pecado. E isso se tornou o símbolo da nossa esperança. E isso que acontece em Números 21, o que acontece no cristianismo, é que o sinal de nossa vergonha se torna o símbolo de nossa esperança. O símbolo do nosso pecado se torna o símbolo de nossa esperança. Eu lembro que o padre Dave Pivonka me disse uma coisa uma vez e eu levo para a vida e eu quero passar ela para você hoje. Quando estamos lendo do livro de Deuteronômio, lá diz casos vários. E uma coisa a se notar sobre esses casos vários é que elas têm a ver... Lembra, falamos sobre isso ontem, é muito importante para a gente entender. Essas pessoas estão vivendo em um mundo violento e brutal. E Deus nos dá a sua palavra para que ele seja um pouco menos violento e um pouco menos brutal. E assim o mandamento é que se o seu irmão ou qualquer cidadão de Israel, se o seu boi ou ovelha se extraviar, e se ele precisar de ajuda, basicamente, você vai ajudá-lo. É isso. Se seu irmão precisar de ajuda, você vai ajudá-lo. Então, outras coisas, tipo, você não deve usar nada que pertença aos homens, né? Tipo, homem usa roupa de homem, mulher usa roupa de mulher. Isso é a chave aqui. Mas também esse mandamento de mostrar bondade aos animais é tão interessante, não é? Porque naquela época, de novo, um mundo violento e brutal, as pessoas falariam: não, esses animais são apenas animais. E cara, pensa na bondade de Deus nessa parte. Um ninho de pássaro, quer tenha ovos ou filhotes, ou tipo recém-nascidos, se a mãe estiver lá, você não pode matar a mãe e seus filhotes. Por quê? Porque isso seria cruel. Você pode pegar os ovos ou pode pegar os filhotes, mas deixe a mãe ir. Tem algo nisso que é simplesmente... Nossa, cara, Deus demonstra sua bondade até mesmo nesses pequenos atos. Ou essa outra parte que me chama muita atenção e eu acho bem interessante é a que diz: se construíres uma casa nova, farás um parapeito no terraço, tipo uma grade de proteção. E assim não tornarás tua casa responsável pelo sangue caso alguém caia dele. É simplesmente notável, mas o último é realmente interessante. E o último tem a ver com as leis da moralidade sexual. Lembrando que até esse momento, até Israel, até o povo judeu, até Deus se revelar, as mulheres eram consideradas de segunda classe. As mulheres eram consideradas inferiores, assim como as crianças eram consideradas inferiores. Mas desde o primeiro capítulo do livro de Deus, de Gênesis, diz que Deus os fez, homem e mulher, a sua própria imagem e semelhança. Ambos, homem e mulher, a imagem e semelhança de Deus. E por isso tem uma igualdade e dignidade, mesmo que haja uma desigualdade quando se trata de certas circunstâncias, ou mesmo nessa situação, Porque a gente tem Deus liderando um povo brutal e cruel em um mundo onde homens e mulheres não são considerados iguais. Então vamos dar mais uns passos, igual no outro dia, que ouvimos que se no contexto de uma conquista de outro reino, outra cidade, os soldados encontrarem uma mulher bonita na cidade e a levarem, entre aspas, levarem ela, eles não a levarão como escrava ou como prostituta, eles a levarão como esposa. Porque você pode ser tentado a levá-la e usá-la,
mas você não pode levá-la e usá-la. Você pode levá-la e cuidar dela e deixá-la ser sua esposa. Da mesma forma que temos isso de novo, e mais uma vez, podemos nos sentir incomodados com isso, mas é Deus movendo um povo brutal e cruel para ser menos brutal e menos cruel, de uma grande desigualdade para um lugar de maior igualdade, que é uma das razões pelas quais esse homem em Deuteronômio pode acusar essa mulher que acabou de se casar de não ser virgem. E ele tem que provar isso, senão ele vai só estar trazendo vergonha de forma falsa a essa mulher. Isso não pode ser permitido. E lembra, desde Gênesis capítulo 3 diz que sim, homens e mulheres de agora em diante vão estar quebrados. Eles vão tentar dominar um ao outro, eles vão tentar manipular um ao outro. E temos o Senhor Deus através de Moisés em Deuteronômio dizendo, sim, esse é o caso. Você vai querer. Olha, ele viveu com esse povo nos últimos 40 anos no deserto. Ele conhece seus corações e ele sabe que sim, eu vi isso acontecer. Um homem se casa com uma mulher e então a detesta. Ele se casa com uma mulher e então ele quer se livrar dela. Você não pode fazer isso sem uma causa realmente boa, né? Porque pode ter alguma causa. A mulher pode fazer algo de errado, o homem pode fazer algo de errado. Mas ele está deixando bem claro que ela não é descartável. É esse o ponto de tudo isso. Em um mundo em que as mulheres poderiam ser consideradas descartáveis, a lei de Deus aqui em Deuteronômio está dizendo que ela não é. As mulheres não são. Lembra disso, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, homem e mulher, Deus os criou à sua imagem. Ele os criou ambos iguais em dignidade, ambos iguais em bondade, ambos iguais em serem feitos à imagem e semelhança de Deus. E então, novamente, nesse mundo brutal e ambicioso, temos a lei de Deus dizendo, vamos tornar isso um pouco menos brutal, um pouco menos cruel e muito mais justo. Ela não é descartável, e você também não é descartável. Algumas dessas leis são desafiadoras para nós, mas uma das coisas que estão tentando afirmar é o fato de que você importa. Você pode ser um homem solteiro, uma mulher solteira, pode ser um homem casado, uma mulher casada, pode ser um viúvo, uma viúva, pode ser uma criança. Você importa. E pensa, mais tarde Jesus vai dizer, olha os pardais, vocês valem mais do que muitos pardais. E nenhum deles cai no chão sem que seu pai saiba e se importe com isso. Eu estou adicionando o se importe com isso, mas essa é a verdade. E você vale mais do que isso. Todas essas leis estão sendo dadas a um povo em uma situação muito difícil para torná-las justas. Para lembrá-los de que eles importam e, portanto, como tratam uns aos outros importa porque pertencem a Deus. Homem e mulher, jovem e velho, adulto e criança, estrangeiro e cidadão. Assim, somos lembrados disso também. E assim tentamos seguir em frente sabendo que, se minha vida importa, eu preciso vivê-la como se importasse. Se a vida das outras pessoas ao redor importam, então eu preciso tratá-las como se importassem. E é isso que fazemos hoje. Ok, só um último comentário quando se trata de Deuteronômio, capítulo 22. Lá, caramba, tem tantos tópicos sensíveis que a Bíblia aborda e nem sempre nos dá um aviso tipo, aqui vai um tópico sensível. Em Deuteronômio, capítulo 22, a partir do versículo 23, fala sobre uma mulher, uma virgem desposada, e um homem a encontra na cidade e se deita com ela, ambos são apedrejados. Então eles estão cometendo essa infidelidade um com o outro, cometendo fornicação, basicamente, um com o outro, dos quais eram ambos culpados. Mas faz uma ressalva, dizendo que se ela estivesse sendo atacada na cidade, ela devia gritar por ajuda. Agora, isso é muito delicado, porque conhecemos a realidade de um estupro. E sabemos que a realidade do estupro nem sempre é tão clara, nem sempre é tão simples. Nem sempre tem alguém para gritar e pedir ajuda. Mas lembre-se do contexto em que Deuteronômio foi escrito. Essas são pessoas que viviam em tendas, viviam entre si, praticamente não tinha privacidade, a menos que alguém quisesse privacidade. Ao mesmo tempo, isso é perfeito? Absolutamente não, não é perfeito. O que está tentando dizer aqui é que se isso não foi consensual, no sentido de ele ter se forçado sobre ela, então, eu odeio dizer assim, ela deveria ter gritado por ajuda, certo? E de novo, muitas pessoas ouvindo isso podem dizer, a minha experiência foi que não gritei por ajuda, ou tentei gritar por ajuda e nada, nenhuma ajuda veio. Ou nem mesmo sabia, estava com tanto medo que eu não gritei por ajuda. Talvez. Eu conheço muitas pessoas que estiveram nessa situação. Eu conheço muitos dos meus alunos que estiveram nessa situação onde era tipo, eu estava com tanto medo que eu nem consegui gritar por ajuda. O que a Bíblia está tentando fazer aqui é fazer uma distinção entre isso ser uma fornicação consensual, né? Versus alguém que está sendo agredido sexualmente.
Essa é uma das razões pelas quais o texto continua, dizendo: mas se foi no despovoado, no campo, fora da cidade, que o homem encontrou a jovem prometida, a forçou e se deitou com ela, morrerá somente o homem. Somente ele morrerá, mas a jovem não. Por quê? Porque ela provavelmente teria gritado por socorro e alguém teria vindo em seu auxílio. Então está tentando fazer uma distinção entre promiscuidade, fornicação e agressão sexual. É perfeito? Não. Mas é uma tentativa de buscar justiça? Sim. É uma tentativa de defender as mulheres que estão sendo atacadas injustamente? Sim. Isso é o que está no coração dessa lei que está em Deuteronômio hoje. É o bem da mulher e a justiça, é claro, de quando as pessoas concordam e caem em pecado, não quando são atacadas. Espero que isso tenha feito sentido, mas eu sei, meu Deus, é um assunto tão delicado. E eu vou dizer, se esse é o seu caso e essa foi a sua experiência, saiba que você vale muito, você vale a morte do Senhor. Você é valioso, você é valiosa aos olhos dele. Ele te ama muito. Você não está desqualificada do amor dele. Você não está perdido ou perdida. Você é valioso. Você é valiosa, você é lindo, você é linda. E o Senhor pega nossas cinzas e as troca por joias. O Senhor Jesus pode restaurar tudo. E se você foi agredido, você foi agredida, ou se algo horrível aconteceu, ou mesmo quando caímos em pecado por conta própria, entregue ao Senhor. Ele pode nos fazer novos. Saiba que Ele te ama, saiba que Ele acredita e declara que você é digno, que você é digna de amor verdadeiro. E que o que aconteceu com você nunca deveria ter acontecido com você ou com ninguém. Isso faz parte da mensagem das leituras de hoje. Rezem uns pelos outros e peço que rezem por mim. Eu estou rezando por vocês para que, à medida que a gente continua nessa jornada, a gente possa nos apoiar uns aos outros. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.